Olá, alunos e alunas do 8º ano. Seja bem-vindo a mais uma aula de História. Eu sou a professora Priscila e ao longo dessa aula nós vamos realizar algumas atividades sobre o período regencial, que foi o tema da aula anterior. Bom, essa nossa aula, ela está direcionada para os estudantes do 8º ano. Esse conteúdo, o período regencial, faz parte da unidade temática O Brasil no século XIX. E ao longo dessa aula, nós vamos buscar desenvolver a seguinte habilidade da BNCC, que é a de identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o primeiro e o segundo reinado. Então, pessoal, vamos lá fazer a nossa atividade. Então, essa é a primeira questão, tem aqui o enunciado e tem aqui algumas alternativas. Eu vou deixar você fazendo a leitura, a análise cuidadosa, criteriosa. Escolha a alternativa que você acha que é a correta e já já eu volto para a gente corrigir essa questão. Então, você já respondeu? Qual dessas alternativas você escolheu? Vamos conferir, ver se aqui a alternativa que você escolheu é a alternativa correta. Bom, o enunciado da questão diz o seguinte: sobre o período regencial no Brasil, é correto afirmar que... Então, letra A. Teve início com a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500 e permanece até os dias atuais? Bom, pessoal, essa alternativa ela está incorreta, né? A letra B diz, é dividido em regência trina provisória, regência trina permanente e as regências una. Bem, essa alternativa ela está correta. Vou marcar aqui como correta. E vamos analisar as demais para ver se realmente as outras estão incorretas ou se elas também estão certas. A letra C diz, corresponde à fase em que Dom Pedro I esteve no governo do Brasil a partir de 1822. Bom, pessoal, essa alternativa está incorreta porque o governo de Dom Pedro I é chamado de primeiro reinado e durou até 1831. Então, certa alternativa incorreta também. A letra D diz que é dividido em República Velha e República Oligárquica. Bom, pessoal, essa é uma alternativa incorreta também, porque República Velha e República Oligárquica são subdivisões que se refere a uma outra fase da história do nosso país e nós ainda estamos estudando ali o período imperial, por assim dizer. Então, a alternativa correta é a letra B. Vamos lá para a segunda questão. Bem, a segunda questão tem aqui alguns artigos da Constituição Brasileira de 1824, que foi a primeira Constituição do nosso país, uma Constituição imperial, né, que instituía a monarquia aqui no país, e depois tem aqui a questão e algumas alternativas. Então, eu vou deixar você fazendo a leitura desses artigos, analisando, escolhendo aí uma das alternativas que você acha que é a correta e já já eu venho para a gente corrigir.
E então, você já respondeu a questão? Vamos conferir, ver se ela está correta? Bom, a segunda questão diz o seguinte: leia os artigos da Constituição Brasileira de 1824 abaixo e em seguida responda a questão. Então vamos lá. O artigo 121 diz: o imperador é menor até a idade de 18 anos completos. Artigo 122 diz: durante a sua menoridade, o império será governado por uma regência, a qual pertencerá ao parente mais chegado do imperador, segundo a ordem de sucessão, e que seja maior de 25 anos. Artigo 123 diz: se o imperador não tiver parente que reúna estas qualidades, será o império governado por uma regência, nomeada pela Assembleia Geral, composta por 3 membros, dos quais o mais velho em idade será o presidente. Então aqui foi um texto que foi pego lá no site do Planalto. Então vamos lá para a questão que diz o seguinte: quando Dom Pedro I renunciou ao trono brasileiro, seu filho, Pedro de Alcântara, deveria ter assumido o governo conforme estabelecido pela Constituição de 1824. Porém, isso não aconteceu por quê? Bom, pessoal, por que Pedro de Alcântara não assumiu o poder naquele momento, logo depois que o seu pai renunciou, já que ele estava na linha de sucessão? Bom, a letra A vai dizer que foi porque, na época, Pedro de Alcântara tinha mais de 21 anos, estando acima da idade permitida. Bom, alternativa incorreta, a Constituição não dá a idade máxima, ela estabelece uma idade mínima que é 18 anos, ok? Então, alternativa incorreta. A letra B diz: pois havia parentes próximos do imperador que tinham mais de 25 anos e estavam na linha de sucessão. Bom, nós vimos no conteúdo anterior que depois que Dom Pedro I renunciou, quem deveria assumir o trono era Pedro de Alcântara e que não tinha nenhum parente próximo e que por isso o país passou a ser governado por 3 representantes, formando então a regência tríplice. Então, por conta disso, essa alternativa ela está incorreta. A letra C diz que porque o imperador não tinha atingido a maioridade, o que na época correspondia a 25 anos. Bom, pessoal, nós vimos aqui nesse trecho da Constituição que a maioridade era 18 anos e não 25 anos, como está estabelecido nessa alternativa. Então, por conta disso, ela é incorreta. Agora vamos para a letra D, que diz: porque não tendo a maioridade exigida na Constituição, Pedro de Alcântara não podia assumir o trono. Bem, essa é a nossa alternativa correta. Ela não estabelece a idade, mas ela afirma que ele não assumiu porque ele ainda não tinha a idade, precisava chegar até essa idade estabelecida na lei. Então, a alternativa D é a alternativa correta da segunda questão. Vamos então para a terceira questão, pessoal. Bom, essa terceira questão tem aqui uma quadrinha para você ler, analisar. Aqui está o enunciado da questão, a pergunta. Eu vou deixar você fazendo essa leitura, respondendo com calma e já eu volto para a gente conferir a sua resposta e você tirar as suas dúvidas. Então, até daqui a pouco. E então, pessoal, você já respondeu a terceira questão, vamos corrigir, ver se ela está correta, vamos esclarecer as dúvidas, se tiver. Então, vamos lá. A terceira questão diz o seguinte:
Leia a quadrinha abaixo e em seguida responda a questão. Então a quadrinha diz o seguinte: queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade. Então vamos lá para o enunciado da questão, da pergunta que diz assim: em junho de 1840, 9 anos após a abdicação de Dom Pedro I, Pedro de Alcântara foi aclamado imperador do Brasil após o chamado golpe da maioridade. A quadrinha acima fazia parte da propaganda que defendia sua posse no governo. Explique o que foi o golpe da maioridade e por que ele era visto por seus defensores como uma forma de salvar a nação. Bom, pessoal, nós vimos na aula anterior que o golpe da maioridade ele consistiu ali na criação de uma lei que antecipava a maioridade de Pedro de Alcântara e assim ele pôde assumir o trono tendo 14 anos e não 18 anos como estava determinado lá na Constituição de 1824. Então esse foi o golpe da maioridade. Os defensores do golpe da maioridade diziam que ele assumiu o trono era uma forma de salvar a nação porque o Brasil vivia por muitos períodos de conflitos, muitas rebeliões, e algumas dessas rebeliões elas tinham cunho separatista, ou seja, os revoltosos tinham interesse de se separar do governo central. Então, segundo os defensores do golpe da maioridade, quando Pedro de Alcântara assumisse o poder, uma sensação de estabilidade política iria ser passada. Assim, essas rebeliões elas cessariam, né? Elas teriam fim, finalmente evitando que o território brasileiro se fragmentasse, ok? Então a nossa resposta vai ficar dessa forma. O golpe da maioridade foi uma modificação na lei antecipando a maioridade de Pedro de Alcântara para que pudesse assumir o trono. Seus defensores, os progressistas, acreditavam que a presença do imperador daria fim às revoltas regenciais e afastaria o fantasma da fragmentação territorial. Então eu espero que você tenha acertado essa terceira questão e vamos lá responder agora a quarta questão. Bom, pessoal, a quarta questão a gente tem aqui o enunciado e é uma questão que pede para você relacionar, tá? Cada nome de grupo político à sua determinada característica. Então, onde tiver aqui em uma dessas frases uma característica, por exemplo, dos restauradores, você vai colocar a letra A. Onde tiver uma característica dos liberais moderados, você vai colocar a letra B. E onde tiver uma característica dos liberais exaltados, você vai colocar a letra C. Então, eu vou deixar você fazendo essa análise, respondendo essa questão e já eu estou de volta para a gente corrigir a questão de número 4. Então, pessoal, você já conseguiu terminar de responder a quarta questão? Conseguiu fazer a associação adequada? Vamos conferir a sua resposta, ver se está tudo certo, esclarecer as dúvidas, caso haja. Então, a quarta questão diz o seguinte: a abdicação do imperador Dom Pedro I aprofundou as divergências entre os deputados brasileiros, que tinham diferentes propostas políticas para o Brasil, destacando-se os grupos restauradores, liberais moderados e liberais exaltados. Observe a tabela abaixo e relacione o grupo político com as características. Então vamos lá para a primeira característica que diz o seguinte: defendiam os interesses da aristocracia rural
e entre seus líderes estava Diogo Feijó e Evaristo da Veiga. Bom, se você respondeu liberais moderados, sua resposta está correta. Então, nessa primeira a gente vai colocar aqui a letrinha B, que se refere aos liberais moderados. Vamos lá para outra característica, que diz: conhecidos como caramurus, divulgavam suas ideias no jornal O Caramuru. Então, nós estamos falando ali dos restauradores, então, portanto, letra A. Outra característica: defendiam a volta de Dom Pedro I ao governo do Brasil. Bom, pessoal, eram os restauradores, né? Letra A, que queriam ali a volta de Dom Pedro I, um grupo que durou até 1834, quando Dom Pedro morreu. Outra característica diz: defendiam um grupo descentralizado, um governo descentralizado com autonomia das províncias. Bom, essa era uma reivindicação dos liberais exaltados. Então, portanto, letra C. Outra característica: defendiam os interesses dos comerciantes, das classes médias urbanas e do exército, tendo como um de seus líderes Cipriano Barata. Bom, pessoal, essa daqui também é uma característica do grupo dos liberais exaltados. E a última característica que diz: defensores de um governo centralizado com sede do Rio de Janeiro. Então, essa era uma reivindicação dos liberais moderados, portanto, letra B. Então, essa aqui é a nossa sequência correta. Eu espero que você tenha acertado, tá? Então, vamos lá para a quinta questão. A quinta questão tem aqui o enunciado e você vai escolher uma dessas alternativas como sendo a resposta correta. Eu vou deixar você respondendo a questão de número 5, já já eu volto para a gente corrigir. Então, até daqui a pouco. E então, já conseguiu responder a questão de número 5? Qual dessas alternativas você marcou? Vamos conferir, ver se ela é a alternativa correta ou não. A questão número 5 diz o seguinte: sobre o grupo político dos liberais moderados, durante a regência Una de Feijó, é correto afirmar que... Bom, a letra A diz que se transformou no Partido Único do Brasil, que defendia o fim da escravidão e a liberdade de imprensa. Bom, pessoal, essa é uma alternativa incorreta. Vamos lá para a alternativa B, que diz: fragmentou-se e formou uma série de coligações políticas partidaristas contrárias à monarquia e favoráveis à república. Bom, alternativa incorreta também. Vamos lá para a alternativa C, que diz: formou dois partidos chamados de Arena, que apoiava os militares, e Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Bom, pessoal, esses partidos políticos eles foram criados durante a fase da chamada República, da chamada ditadura militar ou ditadura civil-militar, como também é denominada por alguns estudiosos. E a letra D, que diz: reorganizou-se e formou os partidos progressistas a favor da descentralização e regressistas favoráveis à centralização. Então, essa é a nossa alternativa correta. Nós vimos na aula anterior que o período inicial da regência foi marcado por disputas políticas entre restauradores, liberais moderados e liberais exaltados, e que durante a regência Una de Araújo do Diogo Feijó, o grupo dos moderados ele acabou se dividindo
entre progressistas que defendiam ali uma autonomia das províncias, né, queriam um governo mais descentralizado, enquanto que os regressistas queriam um governo com poder mais centralizado. Então, a alternativa correta da quinta questão, letra D. Bom, pessoal, então com essa questão a nossa aula termina aqui. Eu agradeço você pela atenção, te parabenizo aí pela tua dedicação se você acompanhou essa aula e eu conto com você na nossa próxima aula, que o assunto também vai ser muito legal e tem referência com a história do Brasil. Então, até mais!